E paz, igreja, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus, aleluia. Hoje é uma noite especial, amém? Nós iniciamos a nossa celebração de 6 anos da Casa de Deus, amém? Ontem, dia 9, que é a data oficial que nós inauguramos a casa, né? Então, ontem nós começamos essa celebração e vai ser ao longo, provavelmente, quase de todo o mês. Que mês que vem tem a festa oficial, o pastor Ronaldo vai estar aqui, né? E a gente deve ter semana que vem, né? Desculpa, essa semana, né? É mês que vem? Eu falei semana que vem. Falei mês que vem? Desculpa, gente. Semana que vem. Semana que vem. Porque eu falei que vai ser um mês de comemoração. Então, semana que vem, o pastor Ronaldo está com a gente. Provavelmente a gente vai ter uma surpresa aí para outra semana, depois que o pastor Ronaldo for embora, para a glória do Senhor, né? E Deus está fazendo muitas coisas nesse final de ano, amém? Então, esteja ligado para aquilo que o Senhor está fazendo, para tudo aquilo que o céu está se movendo, para que você não perca nada, amém? Que você não fique fora de nada daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, debaixo da sua graça, em nome de Jesus, amém? Eu vou falar um pouco do que eu falei de manhã e vou entrar no restante da palavra. Então, eu ministrei até uma parte, na parte da manhã, a palavra, e vou dar continuidade aqui ao culto da noite, essa palavra. Estamos falando sobre o benefício da cruz, amém? Então, o nome da palavra é o benefício da cruz. Então, que cabe, né, para esse momento especial de ceia. É um momento especial também porque as crianças vão ceiar conosco, que acabaram de se batizar, amém? Parte delas já ceiaram de manhã, porque estavam no culto de manhã, mas vão descer novamente para poder ceiar conosco, para a glória de Deus, amém? Então, Deus fez tudo da forma correta para que a gente possa estar não apenas ceiando, mas celebrando esses 6 anos, juntamente com as crianças, ceiando conosco, amém? Para a glória do Senhor. É uma bênção quando a gente já tem crianças tão jovens decidindo e decididas por Cristo, amém? E vão participar da mesa conosco para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Esse é o nosso texto base daquilo que nós vamos ministrar hoje. 2 Coríntios 4, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 12. Vou explicar ele rapidamente. Vamos orar. E aí começamos a palavra, amém? Diz assim a palavra em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Amém? Então, esse texto começa falando que nós temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse que está dentro de nós? Esse tesouro é o reino de Deus, amém? É Cristo e o seu reino, é o tesouro que está dentro de nós, né? Cristo e o seu reino está dentro do seu corpo, e o seu corpo é chamado desse vaso, né, de barro, que está dizendo em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a vida de Deus está em nós, a vida do reino está em nós, para que tudo aquilo que a gente faça e expresse não venha de nós mesmos, mas tudo seja dele, amém? Aí vem no versículo 8, em tudo somos então atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja,
Nós passamos por muitas coisas, temos que passar por muitos sofrimentos para que então a gente possa entender que é necessário morrer para nós mesmos. E toda essa perseguição, a palavra está dizendo que no final de tudo não é para sermos destruídos, amém? Mas sim para amadurecimento. Tudo que a gente passa, toda a tribulação que passamos é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque a palavra vai dizer que convém que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, amém? Então pode vir o que for, podemos ficar atribulados, podemos ficar angustiados, mas nunca seremos destruídos, amém? Tudo isso é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, até que cheguemos à estatura do homem perfeito, amém? Aí vai dizendo no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, carregar o morrer de Jesus é carregar a nossa cruz. É o que diz a palavra, que nós temos que, em Lucas 9, temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia para seguir o Cordeiro. Então, carregar no nosso corpo o morrer de Jesus é o Senhor nos dando oportunidades diárias de carregarmos essa cruz, de negarmos a nós mesmos, de negar o nosso querer, a nossa vontade, o nosso eu, para que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Para que o que seja visto em nós seja Cristo, o seu querer e a sua vontade. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então vai dizer, para que também a sua vida se manifeste então no nosso corpo, porque quando nós morremos, a vida que está dentro do vaso de barro, esse tesouro sai. Quando nós morremos, o que se manifesta então já não é mais a minha vida, mas a vida que vive através de mim, que é Cristo Jesus, amém? Então esse vaso de barro precisa morrer, precisa ser totalmente esmiuçado para que o tesouro saia, para que a vida saia, para que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Por quê? No versículo 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte, por amor a Jesus. Então somos entregues à morte, é ser entregue à cruz, é ser diariamente transpassado por essa cruz, para que a gente permaneça, né, o nosso eu, a nossa carne morta, para que Cristo seja visto, para que a gente não viva pela carne, não viva pelas nossas vontades, não viva pela direção da nossa alma, mas vivamos pelo Espírito de Deus, amém? Por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então, só tomando a cruz que nós podemos então resplandecer e manifestar a Cristo. E só conseguimos tomar a nossa cruz, só conseguimos negar a nós mesmos, só conseguimos renunciar o nosso eu e a nossa vontade por amor a Jesus, por amor a Cristo. Então o nosso amor por Ele tem que ser maior do que o nosso amor por nós mesmos. Porque se você se amar mais do que você ama ao Senhor, você nunca vai conseguir morrer por Ele. Você nunca vai conseguir morrer, abdicar do seu eu, da sua vontade, para que a vontade do Pai seja feita. Então nós necessitamos amar Jesus mais do que amamos a nós mesmos, mais do que amamos as coisas dessa terra, mais do que amamos esse mundo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Versículo 12, de modo que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Por quê? Porque só consegue transmitir vida quem morre. Só consegue transmitir a vida de Deus se eu morro para o meu eu. Eu só consigo compartilhar a vida de Cristo e compartilhar do seu reino, compartilhar das manifestações do seu reino, se eu então estiver crucificado. Se eu estiver crucificado, eu consigo então manifestar a Cristo, manifestar essa vida, transmitir essa vida. Porque somente quando o vaso quebra, a vida sai. E porque a palavra vai dizer assim, se o grão de trigo caindo em terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Então é necessário sermos crucificados. É necessário tomarmos a nossa cruz dia após dia, diariamente, para que, operando em nós essa morte, a vida possa ser vista e impartida para outros, amém? Então a nossa morte diária vai fazer com que outros tenham vida. Vocês estão entendendo? Diga amém.
porque a vida de Deus flui da nossa morte diária. Então a gente precisa urgentemente, passar para o outro lado, sermos crucificados. Precisamos urgentemente desejar que esse vaso de barro seja desfeito, seja quebrado, esmiuçado, para que o verdadeiro tesouro seja visto e manifesto, que é Cristo e o seu reino em nós, amém? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a palavra da cruz, de sermos ensinados sobre a excelência da sua obra, para que possamos também, Senhor, amar tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor fez, e desejar, meu Pai, como já fomos ensinados, a passar por essa cruz, porque à medida que passamos por ela, Cristo cresce em nós. À medida que somos transpassados por essa cruz, Senhor, vamos nos livrando de todo o nosso eu, de tudo aquilo que é nosso, para que sejamos então, Senhor, completamente abatidos e mortos, para que a sua vida resplandeça em nós e através de nós. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse dia. Te pedimos que o Teu Espírito ministre a nós o Seu Evangelho. Que a Tua palavra, a Tua vida, a Sua verdade venha crescer dentro de nós, ao ponto que já não exista mais o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. E tudo seja Cristo. E tudo que seja visto, seja Cristo. Tudo que seja resplandecido, seja Cristo. Para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu vou explicar o que nós falamos um pouco de manhã de uma maneira breve. Depois você vai poder assistir, se você não veio de manhã, no YouTube. Mas Deus está nos colocando e levando todos nós a uma nova estação. E essa nova estação que está sendo, na verdade, restaurada sobre a igreja, porque ela não é nova, ela, na verdade, ela precisa ser restaurada, é a estação apostólica. O que é a estação apostólica? A estação apostólica, também chamada por Jesus, se chama Novo Pacto. A estação apostólica é a estação do novo pacto, a estação do pacto eterno, a estação aonde tudo volta ao desenho original de Deus. Para que tudo volte novamente ao plano original de Deus, ao desenho original de Deus, antes da corrupção do homem. Então, essa estação que nós estamos sendo levados e aprofundados é a estação da nova aliança, a estação do pacto eterno, a estação do novo pacto. E nós entramos no novo pacto não por meio de estudos apenas, não por meio de conhecimento e sabedoria do homem, como Paulo diz, mas nós entramos nessa nova estação, nessa nova natureza pela cruz. Só se entra nesse novo pacto, só se vive essa nova estação se formos transpassados, se passarmos pela cruz. Então, nessa nova estação, nesse novo tempo, todos nós precisamos ser levados à cruz. Todos nós precisamos passar pela cruz. Todos nós precisamos diariamente carregar a nossa cruz, ser transpassados por ela, para que não fique em nós nenhum resquício do velho homem, porque do outro lado da cruz só há Cristo. Do outro lado da cruz só há o seu reino, e nada que não seja Cristo e o seu reino entra desse outro lado da cruz. Então, a melhor maneira de se explicar o novo pacto é do outro lado da cruz. Então, toda vez que eu falar do outro lado da cruz, eu vou fazer esse gesto para cá, amém? Então, aqui é quando nós passamos da cruz e aqui é antes da cruz, amém? Para que a gente não precise colocar ninguém para ficar exemplificando. Então, toda vez que eu sinalizar este lado, é quando passamos da cruz, e desse lado estamos antes da cruz. Amém, igreja? Só para ficar didaticamente entendido, os movimentos e aquilo que eu estou falando. Então, convém que todos nós sejamos levados à cruz, para que então a gente possa verdadeiramente conseguir entender o que é estar em Cristo, o que é o novo pacto, porque corremos o risco de, conhecendo pela letra,
pela literatura o que é o novo pacto e não vivê-lo. Corremos o risco de sermos salvos e ainda salvos, não viver o novo pacto, não viver em Cristo, ainda viver desse lado da cruz, porque ainda estamos presos ao nosso querer, à nossa vontade, aos nossos interesses, às nossas conveniências. E tudo isso se resume a estar preso ao velho homem. Porque tudo que é do meu eu, da minha vontade, do meu querer, nasce do velho homem. Então possa ser que ainda que salvos, ainda que usufruindo o benefício do novo pacto, eu ainda esteja vivendo a velha criação. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Ainda que eu usufrua do benefício da nova aliança, que é a salvação em Cristo Jesus, eu ainda esteja vivendo antes da cruz, porque eu ainda vivo sendo governado por mim mesmo. Porque eu ainda vivo debaixo daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é bom, e eu mesmo governo a minha vida e tomo as minhas decisões. Isso significa que você vive ainda pelo velho homem, que você ainda vive antes da cruz, porque depois da cruz quem governa é Cristo, quem governa é o Espírito Santo de Deus, porque dentro dessa estação, dessa natureza apostólica, há um governo. E o governo dessa nova aliança, desse novo pacto, desse pacto eterno, estabelecido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, o governo que está sobre essa estação apostólica é o governo do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou para os discípulos esperarem, aguardarem que o Espírito da promessa descesse sobre eles, para que eles pudessem então sair e cumprir aquilo que era do desejo, do Pai, aquilo que era da vontade do Senhor, que eles fizessem, cumprissem o chamado, vivessem o propósito, porque eles precisavam estar debaixo de um senhorio, debaixo de um governo. Então o governo que está sobre o novo pacto é o governo do Espírito Santo. Então há uma responsabilidade dentro dessa estação do novo pacto, que é uma responsabilidade com a palavra do Senhor, como falamos nos cultos passados, que nós temos que colocar a palavra no seu devido lugar. A palavra tem que voltar a ser o centro, a centralidade da igreja. Temos que viver a palavra, praticar a palavra, não só ouvir, mas praticar a palavra, porque a palavra vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, amém? E é isso que governa essa nova aliança. E também a responsabilidade apostólica, ela está sobre a diretriz, não só do fundamento da palavra, mas do governo do Espírito Santo. Então, uma igreja que é governada pelo Espírito Santo, homens e mulheres que são governados pelo Espírito Santo, são homens e mulheres que estão estabelecidos nesse novo pacto, nessa nova aliança, que estão após a cruz. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Todo homem que passa pela cruz e está desse outro lado, ele é governado pelo Espírito Santo. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. O seu fundamento é a palavra de Deus. E o governo que está sobre ele é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele não faz nada sem falar com o Espírito, sem a direção do Espírito. A sua vida é governada pelo Espírito Santo. As suas decisões é governada pelo Espírito Santo. A sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo é governado pelo Espírito Santo. Do outro lado da cruz, o governo é do Espírito Santo. Não cabe nenhuma participação do homem, do que o homem quer, do que o homem deseja, do que o homem sente. Dentro do novo pacto, dentro da nova aliança, do outro lado da cruz, em Cristo Jesus, é o Senhor que governa, amém? Então possa ser que mesmo você sendo salvo pela nova aliança, você ainda esteja antes da cruz. Porque você ainda vive mediante aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você ainda toma suas decisões sem perguntar o que Deus deseja, se é da vontade de Deus. Então, possa ser que a igreja, é uma verdade, que a igreja hoje, de maneira geral,
ela não foi edificada sobre a nova aliança, ela foi edificada sobre o velho homem. Ela foi edificada antes da cruz. Porque o que vemos hoje da igreja é uma igreja que busca as suas melhorias, os seus benefícios, no que ela pode ser bem-sucedida, no que o homem pode melhorar. Um evangelho que gira em torno da melhoria e do benefício do homem, como se Deus tivesse a responsabilidade e a obrigação de nos abençoar, de nos fazer prósperos, de nos fazer homens e mulheres melhores. Mas isso... Oi, tudo bem? Vai dar tudo certo. Mas não é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata de passarmos pela cruz. Porque não há Evangelho sem cruz. Não há nova aliança sem cruz. Não há nova vida sem a cruz. Vocês estão entendendo? Diga amém. A cruz, ela vem estabelecer a centralidade do cumprimento do propósito de Deus. Então, para o propósito de Deus se cumprir, tem que passar pela cruz. Para que você faça parte desse propósito, você tem que passar pela cruz. Para você viver em Cristo, estar em Cristo, receber a herança em Cristo Jesus, você tem que passar pela cruz. O centro do Evangelho é a cruz de Cristo, e todos nós precisamos passar por ela. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então essa é a natureza apostólica, aonde nós somos governados pelo Espírito Santo, debaixo do fundamento da palavra. Homens e mulheres que já não decidem por si só as coisas, que não pegam as suas decisões como verdade e prioridade, mas antes respondem a uma voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo. Então nós temos que crescer nesse entendimento, avançar nesse entendimento, parar de buscar uma dependência, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 2, onde ele diz que ele de nada se propôs a saber, a não ser sobre o Cristo crucificado, onde ele vai dizer em 1 Coríntios 1 que ele não foi chamado para batizar, mas sim para evangelizar, para levar a palavra da cruz, para falar a respeito do Cristo crucificado. Porque para entendermos do novo pacto, precisamos passar pela cruz. Para entender e conhecer a Cristo, precisamos ser crucificados. O próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3 que ele não pôde falar ao povo de Corinto da maneira como ele desejava, como falasse a espirituais. Então ele não poderia falar das coisas concernentes do que está após a cruz, concernente à vida do Espírito, as coisas de Deus, porque a palavra vai dizer em 1 Coríntios 2 que só o Espírito Santo conhece, aquilo que está na mente de Deus, só ele conhece a profundidade de Deus, e só Ele pode nos levar a esse conhecimento. E Paulo vai dizer que não pôde falar a Coríntios como se fala a espirituais, porque eles ainda eram meninos, eles ainda eram carnais. Então Paulo vai dizer: eu não posso explicar a vocês as questões do outro lado da cruz, porque vocês ainda estão antes da cruz. Então não tem como ninguém compreender aquilo que está após a cruz sem antes passar por ela. Então Paulo fala: eu não posso falar com vocês como gostaria, como se falasse a homens e mulheres espirituais, mas tenho que falar com vocês como meninos, porque ainda bebem leite, porque ainda são carnais, porque ainda não passaram da cruz, porque ainda não abriram mão do seu eu, da sua vontade, da sua carnalidade. E aí ele vai dizer em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, que, entretanto, apesar de não poder falar com os imaturos, vamos chamar assim, de maneira espiritual, mas então ele pode falar assim, ele vai dizer assim, versículo 6 de 1 Coríntios 2, entretanto, falamos da sabedoria de Deus entre os maduros. Por quê? Porque os maduros estão do outro lado da cruz. Os maduros entenderam que precisam ser crucificados, ser transpassados pela cruz, que só assim
amadurecemos, crescemos, só assim Cristo aumenta dentro de nós, porque para Cristo crescer em nós temos que crescer no conhecimento de quem é Cristo, e eu só consigo crescer no conhecimento de quem é Cristo quando eu passo pela cruz, quando eu me abro mão do meu eu carnal, da minha imaturidade antes da cruz, e me dou então esse passo para poder me posicionar agora nessa realidade que se chama Cristo, que se chama o seu reino, que se chama o novo pacto. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículo 6, entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria dessa era, dos poderosos dessa era, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, dos mistérios que estavam ocultos, que Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era, está falando, nenhum dos poderosos desse tempo entendeu o que é a sabedoria de Deus, não conseguiu compreender o que é a sabedoria de Deus, porque se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque ele está dizendo, porque eles estão antes da cruz. Antes da cruz eles não conseguem discernir a sabedoria de Deus, não conseguem discernir o conhecimento de Deus, não conseguem entender sobre o sacrifício e a obra da cruz, não conseguem entender o que significa estar no novo pacto, na nova aliança, no que é estar em Cristo. Por isso que ele fala, se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, o que eu quero começar dizendo é que você não pode perder tempo falando das coisas do outro lado da cruz para aqueles que estão antes da cruz, porque eles não vão compreender, eles não vão discernir, porque aquilo que é Deus, de tudo aquilo que é Cristo, só consegue ser discernido pelo Espírito. O homem carnal, o homem imaturo, todos aqueles que estão antes da cruz não conseguem discernir e entender aquilo que está após a cruz. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então nós temos que deixar de nos frustrar, porque às vezes nós ficamos frustrados porque as pessoas não entendem a palavra, não entendem o que você quer dizer. Você que é líder, às vezes seu discípulo não consegue compreender o seu cuidado com ele, a sua ajuda, né? Não consegue compreender aquilo que você está falando e direcionando. Mas por quê? Porque ele não está após a cruz. Ele não consegue discernir e entender e compreender e alcançar aquilo que nós estamos falando, porque o homem natural nunca vai entender as coisas espirituais. O homem natural, o homem carnal, aquele que está antes da cruz, nunca vai conseguir discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. Por quê? Porque não passou pela cruz. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E do outro lado da cruz, ao passar pela cruz, nós conseguimos ver com clareza tudo aquilo que é Deus. Porque desse outro lado da cruz, ao passarmos pela cruz, nós não vivemos mais de imaginação, mas do que vivemos é da realidade de Deus. Porque do outro lado da cruz está a realidade de Deus, está a vida do Senhor, está tudo aquilo que é verdade. E desse lado da cruz podemos ver claramente, porque do outro lado da cruz, né, o Senhor nos ilumina, e à medida que Ele nos ilumina, que a sua luz entra em nós, vamos conseguindo ver de forma mais detalhada, ver mais claramente. Mas antes da cruz nós não conseguimos ver. Antes da cruz eu não consigo ver o desenho, eu não consigo ver o perfeito desenho de Deus, porque eu não fui crucificado, eu ainda vivo pela carne, eu ainda vivo a vida do velho homem, eu ainda vivo da imaginação. Então, antes da cruz, eu escuto sobre o novo pacto, eu escuto sobre a nova aliança, eu escuto sobre Cristo, e a única coisa que me cabe, que eu consigo visualizar, é aquilo que eu imagino, porque eu não consigo ver. Porque antes da cruz há um véu, porque o véu foi rasgado na cruz. O véu foi removido na cruz, e para que o véu seja removido de você e de mim, eu tenho que passar por essa cruz, senão eu continuo vivendo no velho homem.
que coloca véus em nós e não conseguimos enxergar verdadeiramente. E tudo aquilo que vivemos é da nossa própria imaginação. E chegou um tempo onde Deus não pode trabalhar com esse tipo de igreja, porque Deus não trabalha na imaginação, Ele trabalha na realidade. Ele trabalha com aquilo que é a sua realidade. Então o Senhor não pode edificar a sua casa com aqueles que estão antes da cruz, porque eles não conseguem ver o desenho. Eles só conseguem imaginar o desenho. Eles só conseguem projetar, imaginar aquilo que é do outro lado, mas não conseguem ver. Por isso que hoje nós temos uma igreja edificada antes da cruz, uma igreja edificada na imaginação, mas que não transpassou a cruz para ver a realidade de Cristo. O Senhor vai usar homens e mulheres para colaborar com a sua obra, que estejam após a cruz. Não há colaboradores antes da cruz. Antes da cruz, a única coisa que você precisa é do convencimento do Espírito Santo para que você seja transpassado por essa cruz e vá para o outro lado e permaneça do outro lado. Então Deus está buscando homens e mulheres que estão fundamentados nessa estação apostólica, na estação do novo pacto, porque conseguem ver o desenho de Deus e vão colaborar com exatidão com aquilo que Deus está edificando. Nós temos que amadurecer, igreja, e temos que levar os nossos irmãos a esse amadurecimento. Temos que fazer com que essa maturidade, esse entendimento e a urgência da necessidade de todos passarmos pela cruz chegar à vida dos nossos irmãos. Porque como eles estão edificados na imaginação, eles ainda acham e pensam que quando fala de Deus, que quando fala do céu, quando fala de olharmos para o alto, como diz a palavra em Colossenses 3, eles ainda acham que é para ficar olhando para cima, para o céu azul, para a noite estrelada. Olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para Cristo. É enxergar o Cristo que habita dentro de nós. É enxergar o Cristo que morreu por nós e ressuscitou, é ver o Cristo crucificado e viver no Cristo ressuscitado. Isso é olhar para o alto. Olhar para o alto não é olhar para o céu azul, não é para olhar o céu estrelado. Mas quem está edificado na imaginação acha que isso é o céu, que isso é olhar para o alto. Quem vive da imaginação ainda acha que só vai viver a vida eterna depois que morrer. Por quê? Porque estão fundamentados na imaginação e não conhecem a verdade de Deus. Não conhecem a verdade, a realidade de Deus que está após a cruz. Então, quem está fundamentado antes da cruz, edificado antes da cruz, nesse mundo de imaginação, ele acha assim, o que ele pensa? No dia que eu morrer, eu vou viver no céu. Não, você não vai viver no céu quando você morrer. O céu está dentro de nós, o céu está aqui, o céu é agora. O celestial habita dentro de nós. Eu não tenho que esperar morrer para morar no céu. Primeiro que você não vai morar no céu, porque a expectativa de Deus é que a Nova Jerusalém desça, amém? E todos habitemos na terra. Você pode fazer só uma passagem, mas o céu não é um lugar geográfico, o céu é Cristo, é uma pessoa, é o celestial que habita dentro de nós. Mas a igreja edificada na imaginação, porque não passaram pela cruz, ou porque a mensagem não chegou, o conhecimento não chegou, ou porque ainda desejam viver as suas vontades, porque estão presos ao velho homem, não conseguem enxergar. Eles ainda acham que no dia que morrer, eles vão entrar na vida eterna. Não, crente, a vida eterna é aqui, a vida eterna é agora. Nós vivemos a vida eterna porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida dele é eterna. Mas só conseguem entender e discernir isso aqueles que passaram da cruz, aqueles que foram transpassados pela cruz e estão desse outro lado. Mas quem está fundamentado antes da cruz não consegue compreender. Antes da cruz as pessoas choram, né? Vêm para o culto, escutam louvor, acham, ai, que lindo, que tudo lindo. Mas quando termina o culto, a primeira coisa que ele faz é procurar o pastor. Pastor, ora por mim.
fica apaixonado pela palavra e a palavra me tocou. Pastora, ora por mim. E não tem como, mas seria algo que não dá para entender. Mas eu estou te afirmando, e eu não estou criticando, e eu não estou falando para você não pedir oração para o pastor Bruno, pastor Júnior. Você pode pedir oração para o seu líder. O que eu estou dizendo e que eu quero te afirmar é que no teu espírito você já tem tudo o que você precisa. Você tem a vida de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o celestial dentro de você. Você não precisa da oração de homens, porque tudo o que você precisa já habita dentro de você. Você só não consegue enxergar, não consegue compreender, não consegue ver, porque você está antes da cruz. Porque se você estivesse pós a cruz, você estaria vendo como Ele vê. Antes da cruz, quando termina a pregação, você deseja uma oração e, como eu disse, eu posso orar pela sua vida, os pastores podem orar pela sua vida, o seu líder pode orar pela sua vida, mas eu quero que você saiba que você tem que buscar no Espírito Santo que Ele te revele o que está dentro de você. Porque Ele tem a resposta que você precisa. Não sou eu que tenho a resposta, não é o pastor que tem a resposta. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele tem a resposta que você precisa. Pode não ser a resposta que você gostaria de ouvir, mas Ele tem a resposta que você precisa. E o que eu quero ressaltar e fazer com que vocês entendam é que não é um problema pedir oração, amém? Não é um problema nós orarmos e ministrarmos sobre vocês. A questão é que esse tipo de igreja nunca alcançará a plenitude de Deus. Esse tipo de igreja, a igreja dependente de homens, da sabedoria do homem, do conhecimento do homem, como diz Paulo, a igreja que está antes da cruz, ela nunca vai alcançar a sua plenitude. Ainda que sejamos salvos, porque a nossa salvação é pela graça, mediante a fé, como está lá em Efésios 2. Não é por mérito, para que nenhum homem se glorie, mas Deus nos salvou pela sua obra, amém? A obra da cruz nos resgatou sem antes merecermos. Mas se nós não amadurecermos, nós nunca vamos poder expressar a plenitude de Cristo nessa geração. Se não amadurecermos, se não passarmos pela cruz, nós não vamos poder ser a expressão da plenitude de Cristo nessa geração. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então, o que os apóstolos falavam? Vamos para a cruz. A pregação, depois que eles recebem o Espírito Santo, você precisa morrer, você precisa entender, compreender do Cristo que morreu por você, olhar para o Cristo crucificado, e você precisa passar por essa cruz, você precisa ser crucificado com Cristo para com Cristo viver. Porque a pregação do Evangelho não é nos levar ao êxito, a pregação do Evangelho é nos levar para a cruz. E por que eles pregavam sobre a cruz? Porque nada que há depois da cruz, nada que o Senhor nos deu, que está após a cruz, pode ser vivido antes dela. Nada que está após a cruz pode ser vivido antes da cruz. Nenhum benefício, nada, nenhuma herança, nada que compõe o reino de Deus pode ser vivido, experimentado, desfrutado antes da cruz. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então, a cruz não é um problema, ser crucificado não é um problema, né? Morrer para nós mesmos não é um problema. A cruz não vem destruir, né, a Maria, o João, o Pedro, o José. O que destrói a minha vida e a sua vida é o velho homem que nós não conseguimos desgarrar. O que vem destruir a nossa vida e que destrói a vida do homem é o velho homem, porque todo velho homem é perverso e ele vem para nos destruir. Então, o que destrói a nossa vida não é a igreja, não é o novo pacto, não é você ter que renunciar, não é você ter que abrir mão. O que está destruindo a sua vida é seu apego pelo velho homem que você não quer abrir mão.
É seu apego pela sua vontade, pelas suas necessidades, por viver aquilo que te convém antes da cruz, e é isso que te vai fazer morrer. Não para Cristo. Então a cruz, ela não vem para destruir a nossa vida, ela vem nos dar uma nova vida. Ela vem nos dar a oportunidade de viver e experimentar a verdadeira vida após a cruz. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então a cruz precisa ser experimentada para que você possa desfrutar de Cristo como sua realidade, como a sua verdade. Porque senão você vai viver só da imaginação. Você vai viver só do que você lê. Você vai viver só do que você ouve, só do que você imagina, mas nunca da realidade de Cristo, porque só desfruta da realidade de Cristo quem passou pela cruz. A cruz veio para mudar a regra do jogo, a cruz mudou tudo, e nós não podemos seguir herdando aquilo que é antes da cruz, porque não há nada de Cristo lá, não há nada de Deus lá. Tudo agora está estabelecido nessa nova estação. Tudo que é Deus agora está estabelecido nesse novo pacto, nessa nova aliança. Você quer encontrar a Deus após a cruz. Você quer falar com Deus após a cruz. Você quer respostas de Deus após a cruz. Você quer ter vida com Deus após a cruz, porque tudo aquilo que é Deus está após a cruz. A maravilha da operação da cruz é tão tremenda que na cruz Deus deixou de visitar o homem para viver dentro dele. Olha quanto benefício das inúmeras coisas que a cruz nos proporciona, que a vida crucificada nos proporciona. A maior delas é ter a vida de Deus habitando dentro de nós. Tantas coisas que nós podemos nos beneficiar ao viver a vida do crucificado, mas a maior delas é ter o Senhor habitando dentro de nós, sermos a casa e a morada de Deus. E uma outra grande maravilha que a cruz pode nos proporcionar é que um dia na cruz, o Filho do Deus vivente gritou: está consumado, está tudo terminado. Tudo aquilo que foi anunciado no antigo pacto, tudo aquilo que foi predito pelos profetas no antigo pacto, tudo foi consumado, tudo se cumpre na cruz, tudo foi terminado, estabelecido na cruz de Cristo. E quando eu não vejo essa cruz, eu não consigo ver a consumação de todas as coisas. Eu não consigo alcançar a consumação da obra de Cristo. Porque tudo que foi predito pelos profetas, tudo, desde Gênesis 3,15, onde diz que porém inimizade entre ti e a mulher, quando Deus está dando as consequências por conta do pecado, ele vai dizer em Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e os seus descendentes, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir desse momento, quando Jesus grita na cruz, está consumado, tudo desde Gênesis 3,15 se cumpre naquela cruz. Tudo que foi dito, tudo que foi predito, foi consumado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Filho do Deus vivente estava lá consumando todas as coisas, mas também o filho da semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente quando gritou: está consumado. Naquele momento ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo. E aqueles que estão após a cruz em Cristo Jesus recebem todos esses benefícios, podem desfrutar de todos esses benefícios. Então, a administração do novo pacto tem uma grande responsabilidade. Aqueles que estão no novo pacto, que se chama o corpo de Cristo, a igreja do Senhor,
que está estabelecida no novo pacto, fundamentado na palavra da verdade, tem uma grande responsabilidade, que é não apenas ter a vida de Cristo, mas manifestar essa vida. Porque antes da cruz, os profetas tiveram a responsabilidade de anunciar aquilo que viria, mas após a cruz, nós como corpo de Cristo e igreja, temos a responsabilidade de não apenas ter a vida de Cristo, mas agora de manifestar essa vida. Eles anunciaram aquele que viria, nós temos que apresentar ao mundo aquele que vive. Essa é a responsabilidade da igreja, do corpo de Cristo, que está fundamentado na nova aliança. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, eles começaram a ver pelo Espírito o desenho do corpo. Não cabe a nós mais ver como eles viam. Nós temos que ver claramente, porque aquilo que os profetas chamaram de Arca de Noé é o corpo de Cristo para nós. Aquilo que os profetas chamaram de tabernáculo de Moisés, para nós é o corpo de Cristo. Aquilo que os profetas chamaram de templo de Salomão é o corpo de Cristo. Eu não posso olhar para o Senhor, olhar o desenho e ver a arca. Eu não posso olhar e ver o tabernáculo de Moisés. Eu não posso mais olhar e ver o templo de Salomão, porque tudo isso estava sobre sombras, sobre o véu. Mas agora a sombra foi removida, o véu foi removido, e agora quando eu olho, eu tenho que ver o corpo de Cristo. Eu não tenho que ver mais a arca de Noé, o templo de Salomão, o templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, porque tudo isso era o desenho do corpo, que eles não enxergavam claramente, mas após a cruz eu tenho que ver claramente, porque não há mais sombras, não há mais véu. Nós temos que ver o perfeito desenho de Deus, Cristo e a igreja, Cristo e o seu corpo, Cristo e a igreja, um só corpo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós não podemos continuar nos comportando como a igreja de Corinto, como meninos, no qual não se pode falar como Deus gostaria que fosse falado conosco, como espirituais. Nós não podemos nos comportando antes da cruz, como meninos, como carnais, como o velho homem. Nós temos que nos comportar mediante a nova estação pela qual Cristo morreu para nos posicionar e nos colocar. Paulo vai dizer assim aos Coríntios: eu desejo estar convosco, vou esperar passar o inverno para eu poder ir com vocês, para eu poder visitá-los. Só que vai chegar o tempo, quando Paulo achava que ia chegar o tempo para ele visitar a igreja em Corinto, para estar com os irmãos de Corinto, porque ele desejava estar com os irmãos de Corinto, ele adotou o povo de Corinto, vai se colocar como pai espiritual daquele povo. Um povo outrora perdido, vivendo das suas concupiscências. Só que Paulo vai acabar indo para Éfeso, ao invés de ir para Corinto. E o povo de Corinto: mas você não disse que queria estar conosco e vai para Éfeso? Porque aqueles que estão após a cruz, que estão fundamentados na palavra da verdade, que são governados pelo Espírito Santo, porque estão sob a natureza da nova aliança, do novo pacto, sabem discernir portas, sabem discernir o tempo e sabem discernir a oportunidade que o Senhor está dando, porque não se movem pelos seus próprios interesses, não se movem pela sua própria vontade. Quem está após a cruz não se move pelas suas conveniências, não se move pela sua agenda. Paulo queria estar com os irmãos em Corinto, queria estar com eles, desejava vê-los, mas abriu uma oportunidade, uma porta para ir para Éfeso, e era da vontade do Pai que ele fosse para Éfeso. Então ele não cumpriu, ele não fez o que ele queria, ele não fez o que ele desejava, ele não fez o que era do seu próprio interesse, ele seguiu a direção do Espírito de Deus. Abriu uma porta, e eu não posso perder essa oportunidade de ir para Éfeso. O que eu quero dizer
é que quem passou pela cruz se move debaixo de um único interesse, e são os interesses do Pai. Não se move pelos seus próprios interesses. Tudo o que faz é para o avanço do reino de Deus. Não se move pela sua conveniência, pelo seu querer, por aquilo que agradaria ao coração. Ele não estava interessado em se agradar aquilo que estava no seu coração. O interesse de Paulo era agradar o coração de Deus, era cumprir o propósito de Deus, era cumprir a vontade do Pai, porque aqueles que estão fundamentados na natureza da nova aliança não vivem mais para si mesmos, mas vivem pelo governo do Espírito Santo, e tudo o que fazem é para o cumprimento da vontade de Deus, para o propósito eterno de Deus, para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou para o avanço do reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Essa é a diferença daqueles que se movem após a cruz, dos que se movem antes da cruz. É nítido a diferença daqueles que estão crucificados com Cristo e já não vivem mais para si, mas vivem a vida daquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque quem está morto para si não se move mais debaixo dos seus desejos, mas se move pela agenda de Deus. Paulo, não importa que eu desejava estar com vocês, era necessário que eu fosse para Éfeso. Então nós temos que entender essa urgência de passarmos pela cruz, de fazer com que a igreja cresça, a igreja avance, porque o corpo de Cristo só cresce após a cruz. Desse lado, você pode ser uma multidão, pode ter uma multidão de salvos antes da cruz, mas isso não faz a igreja crescer e a igreja avançar, porque a igreja só avança, a igreja só cresce, o reino só avança, o reino só cresce com aqueles que estão após a cruz, porque esses sim vivem a verdadeira vida que é Cristo. Esses sim estão estabelecidos na nova aliança e no novo pacto. Então o corpo de Cristo, o reino de Deus só aumenta, não com pessoas salvas, mas com aqueles que decidiram morrer para si mesmo e viver para Cristo. Porque as pessoas salvas podem até ser salvas, mas continuam vivendo por suas vontades, continuam vivendo antes da cruz. E infelizmente isso é o que a maioria continua fazendo. Isso infelizmente é o que a maioria continua vivendo, tomando suas próprias decisões, aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para sua casa, aquilo que é rentável, aquilo que é um benefício para você. Sem antes perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então o reino de Deus não aumenta com pessoas salvas, aumenta com pessoas que decidiram morrer para si, tomar a sua cruz todos os dias e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. O reino de Deus aumenta quando a vontade do homem deixa de ser feita e a vontade de Deus passa a ser feita em toda e qualquer circunstância. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O reino de Deus aumenta quando nós aprendemos a renunciar à nossa própria vontade e passar para o outro lado da cruz. Porque na cruz nós não somos uma multidão, após a cruz nós somos um com Cristo, amém? Após a cruz nós não somos uma multidão de pessoas, não somos indivíduos, nós somos um ser coletivo. Após a cruz, apesar de ter milhares de membros, nós somos um só corpo, uma só igreja, debaixo de um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Pai, que é Pai de todos, Senhor de todos. E é nessa unidade perfeita que nós temos que viver após a cruz. Porque só a cruz desfaz toda a inimizade. Só a cruz desfaz toda a separação.
Só na cruz é desfeito toda a separação que havia do homem para com Deus, porque na cruz, ao passar por essa cruz, já não há mais judeus nem gregos, nem circuncisos nem incircuncisos, nem escravos nem livres, só há apenas a nova criação. Após a cruz só há Cristo, sendo tudo em todos e em qualquer circunstância. Então há uma importância desse entendimento, que nós devemos viver a vida após a cruz. Devemos permanecer nessa nova vida, nesse pacto eterno, nessa nova aliança. Após a cruz, já não importa o que eu penso, o que eu acho. O que importa é o que Ele quer e o que Ele acha. O que importa é o ser achado nele, e eu só sou achado nele após a cruz. Porque é bonito cantar, é bonito louvar, é bonito ler o versículo de Filipenses 3. É bonito dizer, eu considero tudo lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, mas eu só sou achado nele quando eu passo pela cruz. Eu só sou achado em Cristo quando eu decido abandonar a minha vida antes da cruz, ser transpassado por essa cruz, renunciar e deixar tudo que eu tenho que deixar para então ser achado nele. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós temos que deixar as canções e a poesia da palavra para viver a realidade de Cristo. É isso que falta à igreja. Viver a realidade, sair da fantasia, sair da ilusão, sair da imaginação, porque o evangelho não é ilusão, o evangelho não é brincadeira, o evangelho é a vida de Cristo, que precisa ser visto e manifesto sobre toda a terra. E o Senhor está levantando uma geração forte, uma geração corajosa, uma geração posicionada, uma geração que entendeu o que é estar debaixo da natureza do novo pacto, que não fala que está no novo pacto só por falar, que não fala que está na nova aliança só para poder não dizer que vive pela lei, mas que entendeu verdadeiramente a responsabilidade do que é nascer de novo nessa nova aliança. E a pergunta é: não se nós estamos unidos, a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que nos une? O que nos faz um com Cristo? O que nos faz corpo? O que nos faz igreja? Porque muitos estão unidos por conta de interesses pessoais. Muitos relacionamentos acontecem por conveniência, do que um pode dar ao outro e proporcionar ao outro. E isso em qualquer tipo de relacionamento. E os interesses pessoais não são os interesses de Deus. Então nós temos que nos perguntar: o que nos faz ser corpo? O que nos une? O que nos une é Cristo. O que nos une são os interesses do Pai, porque os interesses do homem não interessam a Deus. Porque quando estamos em Cristo, não estamos vinculados pela alma, estamos vinculados no Espírito. Não vivemos em um relacionamento, porque relacionamentos começam e terminam, mas vínculos no Espírito são eternos. E só vivem esses vínculos aqueles que estão após a cruz. Aqueles que vivem após a cruz são levados a reconhecer que quando vivemos em obediência a Cristo, a sua beleza é vista, a sua formosura é vista. Tudo aquilo que Ele é, a sua plenitude, a sua perfeição é vista. Então é isso que nos une. O que nos une e nos faz viver em obediência a Cristo, em viver uma vida crucificada, para que o ressuscitado seja visto. O que nos une é Ele. O que nos une é o propósito, o que nos une é a sua vontade, porque se entrar o interesse do homem, Deus já não está mais no negócio. E a verdade é que a igreja está se unindo, e nós vemos
muitos irmãos se conectando, vemos congressos homéricos acontecendo, e tudo parece lindo, bonito, o movimento é atrativo, mas lamentavelmente ainda há muito da Babilônia na igreja, porque há muito interesse pessoal. Há muitos buscando as suas conveniências e os seus interesses. O que esse relacionamento pode me proporcionar e me beneficiar? Infelizmente, essa ainda é a realidade da maioria das conexões que nós vemos na igreja. Porque não basta você dizer, estamos juntos. Você tem que ser um com Cristo. O que significa que nós estejamos juntos, mas cada um falar a sua própria língua? Significa que no final, a gente pode cada um estar vivendo e edificando as suas próprias coisas, os seus próprios interesses. Significa cada um está edificando aquilo que é seu. Estamos juntos, mas cada um faz o seu. Estamos juntos, mas cada um edificando aquilo que é seu. Cada um edificando aquilo que é próprio. Cada um preocupado com seus próprios afazeres, assim como Marta. Cada um preocupado com as suas conquistas, com os seus êxitos, com as suas edificações, ainda que se reúnam para louvar, ainda que se reúnam para falar da palavra, cada um fala a sua própria língua, porque cada um está edificando aquilo que é próprio. E isso não é ser um. Isso não é estar em Cristo. Isso é cada um vivendo pelos seus interesses, mascarado do que é ser igreja. Porque nós podemos estar juntos, mas não estar edificando nada. E a maior desgraça para o homem é edificar aquilo que Deus não está edificando. Porque Babel não ficou conhecida por aquilo que eles edificavam. Babel ficou conhecida como lugar de confusão. Babel não ficou conhecida, nossa, como eles edificam, nossa, olha que lindo que eles estão construindo, não. Babel ficou conhecido na palavra do Senhor como lugar de confusão. Babel significa lugar de confusão. Isso significa que você pode estar até juntos, mas se cada um fala uma língua, se cada um edifica o que é seu, é lugar de confusão, não é lugar da edificação de Deus. Então entenda, a nossa geração não conseguirá edificar o corpo com pessoas da Babilônia. A nossa geração não vai conseguir edificar aquilo que Deus está edificando com pessoas da Babilônia, que parecem estar unidos no mesmo propósito, mas quando abrem a boca, cada um revela os seus próprios interesses. Porque se cada um edifica o que é seu, não há unidade. O que há é um ajuntamento de pessoas buscando se beneficiar umas com as outras. Pastor, então quem pode edificar o corpo de Cristo? Aqueles que têm a mesma mente de Cristo, aqueles que têm o mesmo sentir de Cristo e aqueles que têm a mesma palavra. A palavra vai dizer que nós temos que ter a mesma mente, o mesmo sentir e o mesmo falar. Para que a gente possa edificar o corpo de Cristo, nós não podemos ser um ajuntamento de pessoas que buscam os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses. Nós temos que ter a mesma mente, a mente de Cristo. Nós temos que ter o mesmo sentir, que é o sentir de Cristo. Nós temos que ter a mesma palavra, que é a palavra viva de Deus, que é o alimento de Deus. Porque não se pode edificar o corpo só dizendo, estamos juntos, é nós.
Não é assim que se edifica o corpo de Cristo. E eu estou falando isso para que você fique atento no seu espírito com aqueles que se achegam e querem ser só um ajuntamento buscando benefício, ou aqueles que verdadeiramente querem colaborar com a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E eu não estou dizendo que você não pode falar com eles, amá-los, mas você não pode edificar com eles. Você pode amá-los, você pode falar com eles, mas nunca vai poder edificar com eles. Porque se você edifica com esse tipo de pessoa, você não está edificando aquilo que Deus está edificando. E o corpo de Cristo se edifica com a mesma mente, com o mesmo sentir, com a mesma palavra. Caso ao contrário, segue sendo Babilônia. Porque se não tivermos o mesmo sentir, o mesmo falar, a mesma mente, o que vamos edificar é Babilônia. E Deus está levantando uma igreja que fala a mesma língua, que tem o mesmo sentir, que tem o mesmo pensar, que tem o mesmo falar, que tem a mesma palavra. E tudo isso é Cristo, vem de Cristo e é para Cristo. Porque nós não estamos edificando Babilônia e nem vamos usar pessoas que estão antes da cruz para edificar, porque nós não estamos edificando Babilônia. Nós estamos edificando a casa eterna de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Filipenses 2, 1 e 2 e 1 Coríntios 1, 9 e 10 vai falar o que eu estou falando. Filipenses 2, 1 e 2 vai dizer assim: se por estarmos em Cristo, nós temos algumas motivações, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo sentir, um só Espírito e uma só atitude. 1 Coríntios 1, 9 e 10 vai dizer: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, em um só parecer. Temos que ser um, amém? Temos que chegar, a palavra vai dizer que temos que estar em uma unidade perfeita, chegarmos a uma unidade de fé, lá em Efésios 4, onde vai dizer que nós temos que estar em uma plena unidade. João 17 também vai dizer: eu quero que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que eles cheguem à plena unidade. Um só pensar, um só parecer, um só falar, um só sentir, uma só mente. E assim vamos colaborar após a cruz com a edificação eterna da casa de Deus, amém? Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Sabe qual era o problema de Babel? O problema de Babel é que eles tinham tudo correto. Eles tinham, até o Senhor descer e confundir as línguas, eles tinham uma unidade correta, eles tinham o mesmo objetivo, mas o único problema é que eles estão indo contra aquilo que Deus está edificando. E todos aqueles que estão indo contra aquilo que Deus está edificando, uma hora vai cair igual Babel. Uma hora vai ser espalhado. Uma hora serão confundidos. E aquele lugar, ao invés de ser chamado lugar de edificação, vai ser conhecido como lugar de confusão. Porque não estão edificando aquilo que Deus está edificando. E Deus não está edificando nenhum ministério. Deus está edificando o seu corpo, a sua igreja e a sua casa. Deus não está edificando placa de igreja, ministérios pessoais. Deus está edificando a sua igreja, a sua casa, o seu corpo. É isso que Ele está edificando. Uma só igreja, um só corpo,
uma só casa. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então Deus não está edificando nada em prol do meu ministério, em prol do seu ministério, em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol dos seus negócios. Deus está edificando em prol do seu reino. Deus está edificando em prol da sua casa, da sua família real, do seu propósito eterno. É isso que Deus está comprometido e com mais nada. E sabe qual é o privilégio? É que Ele nos chamou para colaborar com essa edificação. E para edificar com essa edificação, eu tenho que estar dentro dos parâmetros para colaborar com essa edificação. Uma só mente, um só falar, o mesmo sentir, o mesmo parecer. Eu sei que aqueles que ainda vivem antes da cruz, o velho homem grita e fala: não! Porque a segurança do velho homem está naquilo que ele tem. E quando fala de renunciar e abrir mão, o velho homem grita. Mas Deus está edificando a sua casa no novo pacto. A verdadeira vida não está nos recursos, a verdadeira vida está na cruz. Então há uma urgência de todos passarmos por essa cruz. Há uma urgência de vivermos a vida do crucificado, de vivermos crucificados, para com Ele vivermos a verdadeira vida. Quando nós passamos do outro lado da cruz, já não existe mais o eu, é tudo nós. Quando nós passamos pela cruz, já não existe mais, eu vivo nesse mundo, eu vivo no século 21, não. Porque quando a gente passa pela cruz, já não vivemos mais no século 21, nós vivemos no eterno. Nós vivemos uma outra realidade. Nós estamos alinhados a homens e mulheres que estão do outro lado da cruz, em todo o globo. Dentro desse tempo e fora desse tempo. Estamos conectados e alinhados com aqueles que viveram e que vivem crucificados para si e se tornaram um com Cristo. Estamos alinhados à eternidade. Por isso que o nosso interesse passa a ser o propósito eterno do Pai. Eu tenho que me manter crucificado para que a gente possa então viver a vida do ressuscitado. Você precisa se manter crucificado para você estar alinhado com o eterno, para que você viva a vida do ressuscitado. E a vida do ressuscitado é uma vida de eternidade. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Que o Senhor possa... O louvor pode subir. O Senhor está, durante todo esse ano, nos levando a um nível mais profundo do entendimento do que é ser um com Cristo, amém? Do que é estar em Cristo. Nós estamos falando a respeito disso desde a primeira palavra do ano. E nesse segundo semestre, o Espírito de Deus nos levou a voltar a esse assunto, porque nós ministramos algumas vezes de formas isoladas, e voltar a falar a respeito do que é estar em Cristo. Porque é uma urgência de uma igreja que se levante nessa nova estação, debaixo dessa natureza apostólica do novo pacto. Que não apenas tenham a letra como conhecimento baseado em sabedoria humana, porque pela sua inteligência você pode ler, pode compreender. Tem muita gente que é expert em novo pacto, que é teólogo em novo pacto, mas ainda vive a vida do velho homem. Mas o Senhor quer uma igreja, uma geração que se levanta, que seja uma com Cristo, que esteja alicerçada, fundamentada, enraizada, edificada sobre o fundamento da palavra e a natureza da nova aliança, para que vejam e compreendam a realidade de Deus, para poder derrubar e desmascarar todo o engano que há dentro da igreja nos dias de hoje. A desfazer toda a mentira, todo o engano, todo o falso evangelho,
para que a gente possa verdadeiramente ajudar os nossos irmãos a transladar desse lado da cruz para esse lado da cruz. Então é necessário homens e mulheres que entendam o que é essa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos daqui a pouco compartilhar dessa mesa, que nós sentamos nela pela graça do Senhor, amém? Não é por mérito, não é por obras, mas foi pelo sacrifício inclusivo de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por todos, ainda que muitos não queiram. Só que aqueles que estão antes da cruz e que comem dessa mesa, que vivem da imaginação, para eles é pão e para eles é suco de uva, porque não conseguem ver a realidade. Eles podem repetir com a boca, mas o seu coração não consegue acompanhar a profundidade daquilo que significa comer e beber de Cristo. Os que estão antes da cruz não conseguem compreender. Para eles é pão, para eles é suco de uva, para eles é um rito religioso, para eles é um momento de culto. Para eles não passa de um pão que eu compro ali na loja da esquina, um suco que eu compro aqui no mercadinho. Porque eles não alcançam o entendimento do que é comer e beber de Cristo. Mas quando eu passo pela cruz e estou do outro lado da cruz, o pão já não é pão, é o corpo de Cristo. O suco de uva já não é suco de uva, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que me comprou, que te comprou, que quitou as nossas vidas, que limpou o meu ser de toda enfermidade, toda iniquidade, que me restaurou, que me regenerou, que me reconciliou com o eterno. Não é só pão e suco que eu compro no mercado da esquina. Desse lado eu entendo e consigo mensurar a grandeza da obra da cruz, do que é estar alicerçado nesse novo pacto. Mas os que estão antes da cruz não conseguem ver. É só pão e suco de uva. Então pode ser pão de qualquer jeito, pode ser pão com fermento, pão sem fermento, pode ser suco de uva, suco de laranja. Tem uns que usam até refrigerante de uva e alguns até bebida alcoólica, porque estão antes da cruz, vivem da imaginação, não sabem o que é realidade, porque não passaram pela cruz, fazem disso de um momento e um rito religioso. E nós precisamos de homens e mulheres que compreendam o novo pacto, que passaram pela cruz. Então o Senhor está nos levando a um entendimento do que é estar em Cristo, do que é ser um. E deixa eu te dizer, só está começando, igreja. Ele vai nos aprofundar mais. Ele vai nos levar para aqueles que estão após a cruz a um nível mais profundo do entendimento do que é ser um com Ele, do que é tocar no um, do que é viver no um, do que é ter a mente de Cristo, a vida do ressuscitado, do que é tocar e viver a realidade de Deus, o que é enxergar as Escrituras, não mais como aqueles que enxergam antes da cruz, mas a dimensão espiritual que somos levados a enxergar as Escrituras quando estamos após a cruz. Ele vai nos levar, amém, igreja? Aqueles que desejarem, aqueles que estiverem dispostos, o Senhor vai levar mais profundo no entendimento do novo pacto, da nova aliança, do que é ser um. Ele começou a trazer isso para nós novamente esse ano, começou no início do ano. Nesse segundo semestre, basicamente tudo foi fundamentado em cima do o que é estar em Cristo, o que é viver em Cristo, do que é ser um. E Deus tem muito mais para nós, amém? Na nova estação que o Senhor está nos levando, Deus tem muito mais. E a minha oração é que você deseje, que você queira, que você ame a cruz, que você deseje a cruz, que você não tenha medo de ser transpassado por ela, mas que você deseje ser transpassado por ela todos os dias, como um sacrifício vivo, santo e puro diante de Deus, como diz a palavra. Que não haja dor nem peso, ser um sacrifício vivo diante do Senhor.
mas que sejamos o aroma suave às suas narinas. E para isso, vamos precisar amadurecer, crescer, sair do lugar de menino no qual fomos colocados, no qual estamos presos por conta do velho homem que insiste em nos manter desse lado. Porque o velho homem não tem nenhum interesse que a gente passe pela cruz, que a gente enxergue Cristo e toda a sua realidade. Ele quer nos manter prisioneiros da imaturidade, prisioneiros da carne. E eu quero declarar em nome de Jesus que seremos libertos de todo o velho homem, de todo o interesse pessoal, de todo o eu. Porque a igreja do Senhor continua avançando, continua crescendo. E eu quero crer que nós somos uma igreja que completou 6 anos, e apesar para muitos falarem, nossa, como são meninos, não, você que passou do tempo, irmão, porque eu não quero chegar aqui e comemorar 20 anos e estar no mesmo lugar. Que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, que você deseje a vida do crucificado. Que você olhe para o Cristo crucificado e você não tenha medo de ser transpassado por essa cruz, de ser crucificado todos os dias, de morrer todos os dias, de tomar a sua cruz dia após dia para seguir ao Cordeiro, porque não importa o sacrifício que você faça hoje, contanto que você siga o Cordeiro para onde quer que ele vá. Porque não importa o sacrifício que seja tomar a cruz, o importante é que quando estou crucificado, então eu posso seguir o meu Senhor aonde quer que Ele vá. Eu posso participar de tudo que Ele está construindo, de tudo que Ele está edificando. Eu não sou tolhido das conversas maduras, das conversas espirituais, porque eu deixei de ser menino, porque acabou o tempo de ser menino. Chegou o tempo do perfeito ser visto, e para isso nós temos que ser uma igreja madura. A nossa preocupação como igreja tem que ser manifestar que todos possam ver. Porque o melhor êxito que nós podemos alcançar é estar morto para nós mesmos, amém? Vamos louvar, fique de pé.